galera, tudo bem? Eu sou Roberto Falcione, sejam todos bem-vindos para essa aula de História. Vamos trabalhar, afinal, um tema que mexe com toda a nossa profissão, o que é História. Embarque nessa aventura, eu vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Junto conosco hoje, a professora Jéssica, tudo bem? Fazendo a interpretação da nossa aula de hoje. Os objetivos da aula: reconhecer como que se dá a produção do conhecimento histórico, apresentar as noções básicas de produção histórica e finalizamos com problematizar o conceito do saber científico da produção histórica. Olha, vocês podem observar que o tema é, afinal, o que é história? Essa é a essência da nossa aula de hoje. E para isso nós vamos tentar discutir com vocês aqui até a origem da palavrinha história, qual que é a diferença com H maiúsculo, com H minúsculo. Ah, eu já vi histórias até quando a gente fala de lendas. O que tem a ver, professor? É aí que nós vamos discutir hoje. Vamos lá? Você sabe o que significa a palavra história? Eu trago essa pergunta para vocês aí. Quando nós trabalhamos, então, o significado da palavra história, vem uma outra perguntinha. Saberia dizer quem é o profissional especializado na área do conhecimento da história? Tudo tem uma área profissional, né? Um especializado, um profissional especializado que domina aquilo, que fez uma faculdade, que estudou muito, não é mesmo? Quem são esses profissionais? Vocês podem estar pensando assim, é o professor de história. Tudo bem, essa é a parte óbvia. Mas, para ser um professor de história, o que será que eu estudei? Professor, estudou História. Exatamente, o nome da faculdade era História. E o nome que se dá como eu, professor de História, como que eu recebo o nome do profissional especializado em História? Vamos ver? Aqui vocês têm uma pintura chamada de Temperança, Detalhe da Temperança, de Ambrogio Lorenzetti, de 1338. Nas mãos dela tem uma ampulheta. Sabem o que é isso? É aquele artefato utilizado para fazer medições do tempo. E lá você tem uma quantidade de areia que vai caindo de uma parte do espaço da ampulheta para o outro, fazendo a contagem do tempo. A ampulheta, assim como outras tantas maneiras de se contar o tempo, não apenas o relógio, né? Tem o relógio de sol, tem a clepsidra, vocês vão estudar tudo isso ainda, ok? A ampulheta se tornou o símbolo do curso de história, da história, ciência chamada história, que nós vamos ver agora o nome do profissional. A palavra história em grego significa pesquisa. Olha que interessante, porque realmente pesquisa e história estão muito próximos. Nos dicionários em geral, a palavra história significa ciência que estuda eventos passados, como referência a um povo, país, período ou indivíduo específico. Agora, o profissional, como vocês estão vendo no slide, chama-se historiador. É o nome que se dá ao profissional especializado que passou por uma faculdade de história. Depois ele continuou estudando, fez depois até pós-graduações, especializações, né? Alguns se tornam até inclusive mestrado, ou mestres, né? Fazem, no caso, o curso de mestrado, depois até mesmo doutorado. Nossa, professor, dá para estudar tudo isso? Dá, tem história pra caramba, não é mesmo? E aí, você já se perguntou como é produzido o conhecimento histórico? Como que os historiadores produzem, então, a história? Como que é pesquisado? Como que se faz esse conhecimento? Qual a sua opinião sobre a importância de se estudar a história? Essa pergunta eu faço para vocês, galerinha. Qual que é a importância? Por que nós temos que estudar história? Entender como ocorre a produção da história é pensar na ideia da ciência, no conceito de comprovação científica, enquanto compreender a profissão do historiador é valorizar nossa própria história. E é uma sociedade cercada por tantas tecnologias que acabam transformando o cotidiano em algo momentâneo, sem um olhar para o passado. O que nós queremos trazer para vocês? De uma sociedade onde tudo é tão passageiro, tão rápido, você passa numa rua, como diz o outro, nossa, parece que não tinha aquelas casas, agora tem. Você vai numa cidade, meu Deus, como transformou essa cidade? Eu vim aqui há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, olha como é que transformou. Tudo está realmente se transformando. Aí entra o que nós chamamos desses guardiões da história, né? Os historiadores, os livros de história, responsáveis por fazer essa ligação entre o passado e o presente, para que entendam a importância também das nossas raízes. Constituição importantíssima, inclusive, da nossa própria cultura, para nós entendermos a nossa língua, os nossos costumes, a nossa tradição. O que é história?
Agora sim, é a ciência que estuda os seres humanos no tempo, que busca fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas no presente e no passado, e sobre as transformações pelas quais passaram ao longo do tempo. Então, assim, curto e rápido, como diz o outro. O que é história? É a ciência que estuda os seres humanos no tempo. Mas, professor, e aquela palavra lá, história? Ou quando a gente fala assim, para com história, já viram essa expressão? Pois bem, a expressão, pare com história, parece que é uma coisa assim, que não é verdadeira, né? Que você está com mentiras, não é mesmo? Pois bem, essa é uma outra forma de expressão, mas mais coloquial, mais senso comum, mais no dito popular. A palavra história, com H maiúsculo, já é a ciência que nós estudamos, a faculdade que nós estudamos para se tornar historiadores, no caso, o professor de História aqui presente com vocês. História também é uma área do conhecimento, um saber científico, um curso, uma academia, como o professor Roberto falou, uma faculdade de História, onde se formam profissionais chamados historiadores. Lá eles são responsáveis pela produção dos livros de pesquisa, os livros didáticos que nós utilizamos nos colégios, para ensinar estudantes nos colégios, por pesquisar para universidades, até museus, já vi historiadores trabalhando. É um leque bem amplo, mas em geral se tornam professores, ok? Em geral, mas tem como trabalhar nas linhas de pesquisa, em outras áreas, como por exemplo o museu, como o professor Roberto está falando. Aí já é uma outra linha da formação, que nós chamamos de bacharel. E no caso do professor Roberto tem um curso chamado licenciatura, para que eu pudesse lecionar e ensinar em sala de aula com vocês. Atividade, compile seu caderno e responda. Agora é com vocês, hein? De acordo com o nosso estudo, o que é história? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, galerinha. Vamos lá? História é a ciência que estuda os seres humanos no tempo, buscando fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas no presente e no passado, e sobre as transformações pelas quais passaram ao longo do tempo. Todas as mudanças, ou afinal, a famosa palavra, como viemos parar aqui, é aí que a história tenta estudar, junto com outras ciências também, arqueologia, geografia, a antropologia, filosofia, vai estudar paleontologia, que faz estudos também fósseis, para entendermos todas essas transformações da humanidade e do próprio planeta ao longo do tempo. Olha que bacana. Agora, afinal, história e passado são diferentes. Eu vou trazer uma problematização para nós aqui. Isso é muito interessante. Eu e os meus alunos sempre conversamos sobre isso, né? Eu apresento para eles. Afinal, história e passado são as mesmas coisas? E eles falam assim, claro que sim, professor. História e passado é a mesma coisa. E eu falo assim, será mesmo? História e passado, é isso que nós vamos discutir aqui. São diferentes. E é aí que nós vamos entender por que são diferentes. Olha lá. Muitas vezes nós colocamos as duas palavras como se fosse a mesma coisa, né, com um significado muito próximo. E o que nós vamos ver hoje é exatamente isso, que história é uma coisa, passado é outra. Aqui vocês têm uma imagem, uma pintura intitulada História, do pintor grego Nicolás Gysis, de 1892. Acho muito interessante nessa imagem, essa riqueza. A menina é representada como se fosse a pesquisa, ela está ajudando, né, como se fosse um homem, como se fosse o pesquisador, fazer a escrita da história. Né? É a escrita da história que é a nossa essência, que é a resposta da nossa aula. Quer ver? História é a escrita sobre o passado. Parece que eu estava até imaginando, não foi? Olha, chega até a arrepiar. E é a pesquisa, o estudo dos historiadores materializado no livro acadêmico, no livro didático. A história pode ter várias interpretações. Ah lá, professor, explica tudo isso daí para nós. Tá bom. É mais ou menos assim. História é a escrita sobre o passado. Se ninguém escrever sobre aquele passado, não tem história. Para se fazer essa história, inclusive, ela tem várias interpretações, porque cada um pode fazer com seu ponto de vista, analisando as documentações, chamadas fontes históricas. Enfim, para se produzir a história, precisa-se dos historiadores. Né? E os historiadores têm as suas opiniões, têm a sua linha de pesquisa, que pode ter interpretações diferentes sobre o mesmo tema. Exatamente. Agora, passado. Opa, vamos fazer isso aqui junto comigo então, antes de nós discutirmos sobre o que é passado. Afinal, a ciência chamada de história é, letra A, o que realmente aconteceu no passado? Letra B, a escrita sobre o passado? C, a lenda criada pelos povos antigos? Ou letra D, contos de literatura que dependem da criatividade do autor? Essa eu gostei. Vamos responder essa junto comigo? Letra A, B, C ou D? Afinal, a ciência chamada de história é... Letra A, B, C ou D, galerinha? Qual? Muito bem, acertaram. Letra B, a escrita sobre o passado. É isso que é a história. Agora, olha o que é passado. Novamente a discussão. Passado e presente são diferentes. O passado é aquilo que realmente aconteceu. A seleção. Essa aqui é uma fotografia da seleção tricampeã mundial de 1970. Pelé, né, um dos ícones aqui, né, um dos maiores nomes dessa grande vitória, quando o Brasil foi tricampeão mundial no México, em 1970. O passado foi o campeonato, foi a vitória, né, a conquista da seleção brasileira. Esse é o passado. Mas, se não tivéssemos, inclusive, essa fotografia, se não tivéssemos historiadores escrevendo sobre essa história, sobre esse passado, não teríamos a escrita da história, não teríamos a história. Então, o passado, ele é único e irrepetível. A Copa de 70 só aconteceu uma vez. Vamos pensar no seu aniversário, no meu aniversário. Nós temos um aniversário apenas que vocês fizeram de 10 anos de idade. Aquele é o passado, o aniversário, o fato em si. Algo que só vai acontecer uma vez na sua vida. Ah, só se tiver máquina do tempo, professor. Aí não vale. Mas sem a máquina do tempo, aniversário de 10 anos que vocês tiveram, só vai acontecer uma vez. Ok? Meu aniversário, quando eu fiz de 38 anos, ele só pôde ser uma vez. Não vou fazer 2 vezes 38 anos. O evento aniversário é uma vez. Agora, quando você escreve sobre esse aniversário, quando você escreve sobre a Copa
do mundo de 1970 é a história. Então, sem escrever, sem relatar, sem pesquisar, não tem a história. Só foi o passado, o evento, que ficou lá, né, lá no passado. Ok? O passado é o fato único em nossas vidas. A história pode ser reescrita várias vezes. Só acontece uma vez o passado. Já a história pode ter várias interpretações, pode ter várias leituras e reescritas, inclusive, dependendo de quem está escrevendo sobre ele. Aqui você tem uma imagem de um acontecimento histórico assim muito forte, que marcou muito a gente. Ele foi em 2001, foi um ataque terrorista, né, onde, enfim, um grupo terrorista sequestraram vários aviões e dois deles atacaram as grandes torres gêmeas que ficam em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Quando vocês veem a história, o que aconteceu escrito no livro, aquilo é a história, né? O passado, eu estava nesse dia assistindo a televisão, inclusive vi, né, com meus próprios olhos, sou uma testemunha ocular do segundo avião, inclusive, que atacou, como todo mundo inteiro assistiu ao vivo, aquele é o passado, que aconteceu uma vez só. Que bom, né? Menos mal, né? Não é que bom, menos mal que só aconteceu uma vez. Mas ele marcou a nossa vida como uma única vez, é o evento passado. Agora com vocês, hein? O que é passado? Letra A, a escrita sobre o passado. B, o fato que realmente aconteceu, único e irrepetível. C, quando a história vira lenda. D, passado e história. Se vocês colocarem a letra C, vocês vão ver. Passado e história têm o mesmo significado. Vocês vão ter um tempinho para responder essa. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei. Vamos corrigir essas junto? Afinal, o que é história? Letra A, B, C ou D? B, o fato que realmente aconteceu. Ele é único e irrepetível, como diria um grande filósofo chamado Benjamin. Quando ele diz, Walter Benjamin, diz que o evento, o passado, ele acontece uma vez, ele é único e irrepetível. O seu aniversário de 10 anos, por exemplo. Mas o evento, o fato, né, quando ele é relatado, escrito, passado para um livro, passado para uma pesquisa, passa a ser história. Será que ficaria hoje fácil vocês fazerem uma pesquisa para nós? Escrever qual que é a diferença entre história e passado? Ficou uma dica do professor Roberto para vocês estudarem aí. Agora, vocês viram comigo nessa aula. Estudamos o que é história, as diferenças entre passado e história. Nessa aula vocês estudaram também. Conhecemos como ocorre a produção da história, o método e a preocupação metodológica dos profissionais. O historiador. Além disso, analisamos o trabalho do historiador e sua importância nos tempos atuais. Nossas referências,
Quero agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo para mais essa aula de história. Como sempre, termino aí com um jargão. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Valeu!